O Diário 98 entrevista hoje a deputada Perpétua Almeida, ela que é vice-líder do PCdoB na Câmara. Deputada, eu faço uma pergunta muito direta para a senhora. Nós estamos sob risco de um golpe no país? Olha, primeiro, é sempre um prazer enorme te reencontrar, falar com você, com as pessoas que nos encontram aqui pela internet, na maioria das vezes pelas plataformas. Primeiro, eu fui líder da bancada do PCdoB o ano passado. Esse ano eu sou vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Então, acaba que não mudou muito, porque tem muito serviço sempre. Eu diria, sabe, Jorge, eu não gosto dessa coisa de que se nós estamos num iminente golpe, porque eu acho que é dar às Forças Armadas um poder que elas não têm, um direito que elas não têm, que a Constituição não entregou a elas nem a ninguém. Agora, eu diria que se dependesse da vontade do presidente da República, do presidente Bolsonaro, ele já teria dado qualquer tipo de golpe, qualquer cavalo de pau na Constituição, porque ele demonstra querer isso, quando ele apoiou aquelas manifestações inconstitucionais, antidemocráticas, porque as manifestações pediam o fechamento do parlamento brasileiro, pediam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, e ainda usavam uma mentira que não existe em nenhum lugar da Constituição, que era a tal de uma intervenção constitucional de acordo com o artigo 142 da Constituição. Ou essa turma, essa cambada, não lê a Constituição, ou não sabem ler, ou propositadamente eles espalham mentiras, ou essa coisa para confundir a opinião pública. Mas eu diria que o presidente Bolsonaro não tem a menor condição de tentar dar o golpe. Primeiro, que ele não tem as instituições, Forças Armadas com ele, ou topando se aventurar em qualquer maluquice antidemocrática. Uma prova real é de que ele se abraçou, acabou de se abraçar com o Centrão, ou botou o Centrão no colo dele, ou ele foi todo para o colo do Centrão. Exatamente o Centrão que ele sempre renegou, não é? Então, penso que ele não tem intenção política de fazer isso. Está tentando se salvar. Sim, sem dúvida. Deputada, nunca o Brasil ele teve tantos militares em postos chaves do governo. Nem mesmo assim na época da ditadura militar. A senhora acredita que o Bolsonaro tenta, dessa forma, tentar cooptar as Forças Armadas assim, para o seu projeto pessoal? Olha, eu penso que as Forças Armadas, desde a Constituição de 88, elas têm um reconhecimento real da sociedade brasileira. Qualquer pesquisa que tu fizesse, tu ia ver as Forças Armadas ainda como uma das instituições mais respeitadas pela população, isso a partir da Constituição de 88. Porque eles têm procurado também esse eixo da Constituição. Sabe que não seriam mais perdoados pela sociedade qualquer tipo de aventura. Então, é preciso a gente lembrar isso. Segunda questão, e esse reconhecimento é um patrimônio que o povo brasileiro coloca na mão deles. A credibilidade das Forças Armadas para o povo brasileiro é um patrimônio que, se eles bem pensassem, cuidariam muito bem deste patrimônio e não deixaria ir lama abaixo, como está indo o governo do presidente Bolsonaro, que a todo custo tenta dizer o meu exército, as minhas Forças Armadas. Ele não tem exército, ele não tem Forças Armadas. As Forças Armadas são instituições do Estado brasileiro e, segundo a Constituição, são instituições nacionais, não são de partidos políticos, não são de governos. Ainda, segundo a Constituição, são instituições permanentes, quer dizer, nós vamos ter sempre as Forças Armadas pela Constituição de 88. Mas a Constituição também diz que as Forças Armadas são instituições reguláveis. Reguláveis por quem? Reguláveis pelo poder político, que é o parlamento brasileiro. Então, por mais que você reafirme o que está na Constituição, que o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas, e só que tem ainda uma chefe ou um chefe supremo acima do presidente da República que manda nele, que é a Constituição brasileira. Então, ele não pode se arriscar. O fato é, as Forças Armadas sempre contribuíram com o desenvolvimento nacional. Nós não podemos deixar de reconhecer a engenharia nacional brasileira, nós devemos às Forças Armadas. O programa nuclear brasileiro, a energia nuclear, nós devemos às Forças Armadas. O programa espacial brasileiro, grande parte da nossa aviação, nós devemos às Forças Armadas. E ponto. E tem muitas outras áreas que as Forças Armadas contribuem. Agora, nunca se viu, depois da Constituição de 88, se meterem tanto na vida política do país e ter tantos dele metido em cargos que não são deles.
discutir a política? Olha as duas notas do Ministério da Defesa. São duas notas que flertam com a antidemocracia. São duas notas Deputada, desnecessárias. e até pegando um gancho nessa nota aí do ministro Braga Neto, a senhora acha que ele precisa ser afastado por causa de ter corroborado aquela nota que soa até como uma ameaça ao parlamento? Eu penso que o ministro Braga Neto tem que ser convocado ao parlamento brasileiro para se explicar. Aquela postura dele não é uma postura democrática, não é uma postura de quem respeita a Constituição. Por que o ministro da Defesa tem que ficar opinando sobre voto? Voto em papel ou não, ou sobre o sistema eleitoral? Isso não cabe a ele. Ele vai reunir as instituições, as Forças Armadas, e olhar que riscos o Brasil corre hoje. Aliás, que riscos a democracia corre. Porque as Forças Armadas e a própria BIM poderiam, sim, já estar investigando ou monitorando os possíveis grupos violentos que venham a não aceitar o resultado eleitoral, botando em risco a nossa democracia. Isso, sim, é muito perigoso. Por que o ministro da Defesa não está discutindo essas coisas? Por que o ministro da Defesa não está discutindo um grande programa de desenvolvimento nacional, independente de qualquer que seja o governo, de como vão empregar esta força que se preparou com as custas do dinheiro público para poder garantir a nossa soberania? Então, discutir voto impresso ou não. Aliás, o ministro Braga Neto, com aquelas frases que ele botou naquela nota, ele corrobora com os irresponsáveis nesse país. Porque o voto impresso no país, a urna eletrônica, tem 25 anos. Há 25 anos, o povo brasileiro vota na urna eletrônica e nunca se teve uma única comprovação de fraude. Não teve até aqui, de forma alguma. E nessa urna eletrônica se elegeu a FHC 2 vezes, se elegeu Lula 2 vezes, se elegeu a presidenta Dilma 2 vezes e ainda elegeu agora o Bolsonaro. Como é que alguém que ganhou uma eleição diz que a sua eleição foi fraudada? Como é que alguém que apoia um outro maluco lá nos Estados Unidos, porque diz que lá o voto é no papel, porque era no papel, era escrito, a eleição dele foi fraudada. E esse mesmo papel, que lá nos Estados Unidos dizem que facilita a fraude, o Bolsonaro quer instalar no Brasil, voltar, retroagir, e o ministro da Defesa ainda corrobora com isso? Então, eu acho que ele tem que ir no parlamento e se explicar, ser convocado para se explicar. Aliás, por conta dessa postura dele, me parece que ele já está aí com umas 3, 4 investigações nas costas. Algumas, inclusive, pedidas por ministro do Supremo, outra pedida pelo próprio Procurador-Geral da República. Ele vai ter muita coisa para se explicar. Sim. Deputada, e essa presença expressiva de militares da ativa e da reserva não acaba manchando, de alguma forma, a imagem das instituições militares por estarem tão próximos assim? Olha, eu penso que é muito ruim esta intensa participação da forma como está acontecendo. Eu escrevi um artigo recentemente reconhecendo o papel e a importância das Forças Armadas para o desenvolvimento nacional. Até listei algumas áreas. Mas também, nesse mesmo artigo, eu resgato a teoria do Góes Monteiro, que é um dos pilares da organização das Forças Armadas Brasileiras, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que é o distanciamento dos quartéis da política, da encrenca da política partidária, da política de governo. O Góes Monteiro dizia isso. É preciso ter a política do Exército e não a política no Exército. Quando ele dizia isso, naquela época, o Exército era um ministério. Se ele tivesse que dizer isso hoje, ele teria que dizer: é preciso ter a política da defesa, que é o que vai cuidar da soberania nacional, e não a política dentro das Forças Armadas ou dentro da defesa. Isso é muito ruim. Tu imagina, então, esse péssimo exemplo que a gente tem do general Pazuello, que assumiu o Ministério da Saúde, e ele mesmo disse: o manda, outro obedece, portanto, ele obedecia às regras do presidente Bolsonaro, que não queria comprar vacina, que estava receitando remédio sem a menor efetividade para curar doenças, no caso da Covid. E aí o seguinte, a gestão dele foi a pior possível. Aliás, foi a pior gestão do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. Chegamos a 500 mil de mortos, aí, exatamente na gestão do general Pazuello, que falou em nome do governo, que defende o governo, que subiu no palanque do governo. Agora, esse cidadão, aí ele vai voltar para o Exército e não vai levar a política lá para dentro? Isso é inaceitável, é impossível a gente aceitar isso. Então, é isso que precisa de regras. Eu não sei se você lembra, George, mas o ano passado eu tinha acabado de entrar com a PEC, que regula a participação de militares em cargos civis. Eu tinha acabado de entrar com a PEC, ela estava colhendo assinaturas, e, de repente, um acontecimento deu um boom e colheu, assim, nos 15 dias ali, 50 assinaturas. Porque hoje é muito difícil, nesse sistema eletrônico, você colher assinaturas. Sabe qual foi o fato?
um ministro de Estado, salvo engano, ele estava ou era na articulação política ou era na Casa Civil. Ele foi participar de uma solenidade do Exército no sul do Brasil. E ele foi como? Ele foi com traje civil, como ministro de Estado? Não. Ele foi todo paramentado, com todas as suas estrelas, com a farda do Exército. Aí alguém olha para aquilo e pergunta, onde é que termina esse governo e começa as Forças Armadas? Esta confusão que se cria na opinião pública, e o presidente Bolsonaro adora fazer isso, para dizer, para mostrar que tem força, isso é muito ruim para as nossas instituições, isso é muito ruim para o Exército, isso é muito ruim para a Marinha, isso é muito ruim para a Aeronáutica. Portanto, é preciso proteger essas instituições de um presidente que não sabe se comportar e nem respeitar a Constituição. Por isso que veio a nossa PEC, aquela proposta que virou uma PEC do Parlamento, porque 100% dos deputados, aliás, dos partidos políticos, assinaram essa PEC. Ela deixou de ser a PEC da deputada Perpétua, ela passou a ser a PEC do Parlamento. Todos os partidos políticos no Parlamento assinaram aquela PEC. Há uma necessidade dela hoje. Certo. Deputada, a gente tem aí nesse histórico de quase 3 anos do governo Bolsonaro, alguns outros militares que foram sendo abandonados pelo próprio presidente. O mais recente dele foi o general Ramos, que deixou a Casa Civil para dar lugar ali para o Ciro Nogueira, tentando acomodar o Centrão. Na sua opinião, o que explica, às vezes, um quadro expressivo das Forças Armadas não se manifestarem contra esses absurdos do presidente, quer mesmo na gestão da pandemia? A senhora acha que esses comandantes, esses generais, eles temem, nem que seja passasse alguma recomendação para o presidente? Olha, Jorge, eu tenho visto muitos ex-generais da reserva se posicionar levantando os riscos do que é essa confusão entre política e Forças Armadas. Agora, se você quer mesmo a minha opinião, eu não defendo que comandante nenhum, ou ninguém que esteja na ativa, se posicione. Nem contra, nem a favor, presidente. Porque senão daqui a pouco está todo mundo falando, já basta. Aquela entrevista desastrosa do comandante da Aeronáutica que fica mandando recado, homem armado não como é que é? Homem armado não ameaça? Todo mundo sabe interpretar esse tipo de frase. Então, eu não defendo que ele se posicione. Mas eu acredito e sei, tenho muitas informações de que eles têm chegado ao presidente, têm colocado ao presidente os riscos que são isso. Aliás, os 3 ex-comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e o general Fernando, foram demitidos exatamente por recomendarem tanto ao presidente que o presidente estava avançando o sinal, 3 comandantes e um ministro da Defesa, de forma humilhante. Agora mesmo você viu a declaração do general Ramos, o ministro de Estado, general 4 estrelas, tem que dizer para uma entrevista que ele não sabia, ele ficou sabendo pela imprensa e ele estava se sentindo como se um trator tivesse passado por cima dele. É muita humilhação para o general do Exército. Só para a gente fechar, eu queria lhe fazer uma última pergunta. O próprio presidente Bolsonaro e o Mourão, eles vivem elogiando os Estados Unidos. Na opinião da senhora, ainda há nas Forças Armadas quadros comprometidos com um projeto nacional de desenvolvimento? E se o nacionalismo entre os militares é coisa do passado? Olha, eu penso que não é pelo comportamento de alguns militares que decidiram servir ao Bolsonaro e servir ao governo Bolsonaro que a gente deva tirar isso como referência para as Forças Armadas como instituição. Acredito, sim, que as Forças Armadas, como instituições de Estado, elas seguem preocupadas com o desenvolvimento nacional, com a nossa soberania. Aliás, eu comparo o exemplo do ministro da Defesa, que foi demitido junto com comandantes, porque não se submeteram à Constituição brasileira. Eu comparo o gesto deles, embora silencioso, ao gesto do general Milley, nos Estados Unidos, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto, principal autoridade militar dos Estados Unidos. Quando ele percebeu que aquela caminhada dele até uma igreja, junto com o presidente Trump, estava sendo usada politicamente pelo presidente Trump, ele veio de público, pediu desculpas à nação e se colocou, lembrando que eles eram servidores públicos, eles não serviam a governos, eles serviam a nação. Então, eu comparo esse gesto, mesmo que ele tenha vindo a público dizer isso,
Eu comparo o gesto dele com o gesto do general Fernando, que era ministro da Defesa, e dos 3 comandantes que saíram da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Cada um tem seus estilos, mas eles não se submeteram aos caprichos do presidente Bolsonaro. É aquela que a gente falou agora há pouco. Eles não toparam jogar todo esse patrimônio do respeito que as Forças Armadas conquistaram no Brasil no lixo. E eu espero muito que o general Braga perceba que ele não está ali a serviço de um presidente, de uma criatura, de um homem. Ele está a serviço da nação. E quero muito que os atuais comandantes sigam levando as Forças Armadas a se distanciarem cada vez mais da política.